Mister, perguntava-lhe antes de mais que Boa Vista espera encontrar no Estádio do Dragão, neste que é um derby portuense, e depois de uma vitória em Braga e depois também de uma vitória em Setúbal deste Boa Vista de Daniel Ramos. Que equipa espera encontrar? Eu espero que o Futebol Clube do Porto seja competente e consiga ganhar o jogo, isso é que é importante. Obviamente que apanhamos um adversário que tem vindo de bons resultados, que se não é melhor, é das melhores defesas fora do seu estádio, mas isto são tudo dificuldades que temos que contornar se queremos ser campeões. Olá Sérgio, Rui Teixeira, SIC, em representação também da TV e da CMTV. Começo por lhe fazer a pergunta da SIC. No jogo em casa do Desportivo das Aves, o Futebol Clube do Porto teve quase 80% de posse de bola, teve 12 cantos, acabou por falhar um penalti, e no final do jogo o Sérgio dizia que tinha sido um jogo cruel, que só faltou mesmo a meter a bola dentro da baliza. O que lhe pergunto, e tendo em conta também a paragem forçada pela pandemia e este momento atípico que o futebol está a atravessar, é se esta falta ofensiva, esta falta de eficácia ofensiva do Futebol Clube do Porto acaba por ser uma preocupação neste momento, até porque pela frente vai estar um Boa Vista que tem a terceira melhor defesa da Primeira Liga. A eficácia é importante no futebol, ofensiva e defensiva. Nós fizemos nos últimos 3 jogos, se calhar, cerca de 70 remates à baliza, inúmeras oportunidades de golos que tivemos, de fazer golo, e a verdade é que não conseguimos, neste último jogo, no fundo, materializar aquilo que foi toda a dinâmica, porque não é só dizer que tivemos as oportunidades, não tivemos oportunidades, foram construídas com uma dinâmica interessante, ao contrário de que se possa andar a publicitar de uma forma diferente, e faltou fazer golo, que é o mais importante. Cabe-nos a nós criar ainda mais oportunidades para fazer golos e ganhar os jogos. Vou ler a pergunta da TVI. Pergunta à TVI como é que explica estas derrapagens na luta pelo título. Frente ao Boa Vista tem a certeza absoluta na vitória e apostava ao seu lugar que o Futebol Clube do Porto vence? O quê? Não percebi a última parte. Apostava ao seu lugar que o Futebol Clube do Porto vence? Isto não é de apostas, isto não andamos aqui a apostar nada. Nós trabalhamos para ganhar os jogos. Este jogo vai ser um jogo difícil também, mas queremos ser campeões, temos que ganhar o jogo. É só isto. Simples. Por último, a pergunta da TVI, tendo em conta que o Futebol Clube do Porto, da CMTV, peço desculpa, tendo em conta que o Futebol Clube do Porto tem 5 jogadores em risco para o jogo em Paços de Ferreira e que tem tido maus resultados nesse mesmo estádio, o adiamento deste jogo com Boa Vista teria sido uma boa notícia? Não respondo a perguntas idiotas. Siga. Marco, vamos só fazer aqui um compasso de espera para desinfetar o microfone. Marco. Sérgio, boa tarde, Marco LRTP. Perguntava-lhe, e o Sérgio já falou dessa exibição frente ao Desportivo das Aves, parece-me a mim que terá sido provavelmente uma das melhores exibições do Porto esta temporada, faltou de facto fazer golos. O Sérgio fez algumas alterações, algumas delas também forçadas. De alguma forma isso também o coloca a pensar para este jogo com o Boa Vista, em manter, por exemplo, o 11 que começou o jogo com o Aves, ou fazer regressar alguns que têm sido peças fundamentais também na sua equipa ao longo desta temporada. Isso me permite uma segunda questão, mais a nível pessoal, como é que o Sérgio vai, no final disto tudo, no final desta temporada, olhar para tudo isto que se está a passar? Essa pergunta é interessante, mas respondo no final da época. Está bem, Marco? E em relação à primeira, que era, agora perguimo com esta segunda questão. É a semana de treinos, a semana de trabalho que me dá indicações para escolher o melhor 11 em função daquilo que somos nós, daquilo que é a nossa equipa, e depois percebendo um bocadinho da forma que os adversários podem apresentar, não só naquilo que é habitualmente feito por essas equipas, mas naquilo que tem sido um hábito mudarem contra o Futebol Clube do Porto. E é a semana de trabalho que me vai dizer quem é que joga e quem é que não joga, que é o mais importante. Sérgio, boa tarde, Ivo Costa, Sport TV. Olha, queria fazer 2 questões. Uma tem a ver com o facto do jogo, este derby portuense, ser numa noite especial para todos os agentes do Porto. E que mensagem passaria aos adeptos numa altura em que são passadas muitas mensagens de prudência, sobretudo em termos sanitários, não é? A outra questão tinha a ver com o seguinte, o regresso ao campeonato, e não é só em Portugal, não tem sido fácil para ninguém. Aliás, basta ver outros campeonatos também, muitas equipas têm perdido pontos, equipas da frente, etc.
se este novo momento do Campeonato Português implica também mutações naquilo que é o seu trabalho no campo, nos treinos, porque o plano que tinha para a época poderá já não fazer sentido agora, individualmente e coletivamente. E se o Sérgio foi obrigado a mudar alguma coisa também? Não, é muito interessante a questão. Sim, é tudo diferente. Agora, eu já expliquei isto noutras situações em que tive convosco o prazer de fazer a antevisão dos jogos, que tudo é diferente, não só para nós treinadores, para os jogadores, para toda a gente que entra diretamente num jogo de futebol. Há situações que obviamente inicialmente foram planeadas, que nós vimos cortadas, até pela indefinição de quando parou o campeonato, de quando é que começaria ou não, se haveria ou não campeonato e por aí fora. Isto tudo já foi mais do que badalado. No final da época, como o Marco estava a dizer, poder-se-á fazer um resumo daquilo que foi esta retoma, e a conclusão é que chegámos, porque é uma situação nova para toda a gente. Agora, há uma coisa que eu garanto, o empenho é exatamente o mesmo, a forma de trabalhar é a mesma, a vontade, a ambição e a determinação é a mesma, de querer ganhar. Isso é o mais importante. E depois, em relação àquilo que é a noite de São João, tão querida na região do Norte, especialmente do Porto, no Porto, Porto cidade, é uma situação em que as pessoas, ultimamente, em termos de comportamento social, aquilo que têm demonstrado na região Norte, em geral, tem sido de grande respeito por tudo aquilo que são essas normas de segurança que o Governo propõe, no fundo, ao contrário de outras regiões do país, como nós sabemos. Por isso, aquilo que eu espero é exatamente o mesmo comportamento que as pessoas têm tido, para que tudo corra de uma forma normal e para que sejamos todos contentes, os adeptos e os simpatizantes e sócios do Futebol Clube Porto, no final do jogo, cada um no seu espaço, a festejar uma vitória, e o São João, neste caso. Humberto. Sérgio, boa tarde. Humberto Ferreira, de 00. Sérgio, na semana passada falou sobre a adaptação da equipa a nível de trabalho em virtude do sistema adversário dos 5 defesas habituais do Aves. O Boa Vista também joga nesse sentido. A minha questão vai de que forma é que trabalhou? Se foi olhar mais para aquilo que o Futebol Clube do Porto tem de fazer e continuar a fazer e que a nível de eficácia não conseguiu fazer com o Aves, ou se vai-se também manter essa bitola de trabalhar para um opositor de 5 defesas? Ouça, isso é... Olhar para isso só, penso que é algo redutor, na minha opinião, porque os 5 defesas, às vezes até 6, e sem já com 3 centrais, nós encontramos uma linha de 4, que não é propriamente uma defesa com 3 centrais, são os 2 laterais e os 2 centrais, mas depois os alas juntam-se aos laterais e temos uma linha de 6, quer dizer, nós temos aqui que encontrar soluções para tornear essas dificuldades que os adversários nos propõem durante os jogos. Eu falei na linha e falei em trabalho em função dessa linha de 5, porque se nós, ao olhar para o jogo que ia ter com o Aves, com o Boa Vista, futuramente com o Belenenses, há muitas equipas que hoje adotam essa situação de jogar com uma linha de 5, mas com uma linha de 5, uma linha de 6, ou com 10 jogadores mais o guarda-redes, que são 11 atrás da linha da bola, nós estamos habituados, somos do Futebol Clube Porto, acontece em muitos períodos dos jogos, e isso cabe-nos a nós trabalhar para sermos mais eficazes a todos os níveis nos jogos, para os ganhar e para conseguirmos o principal objetivo, que é sermos campeões. Bruno. Olá, boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Voltando um pouquinho àquela questão da eficácia, os avançados acabaram por estar debaixo de fogo esta semana por causa do que aconteceu com o Aves. O que é que o Sérgio acha que está na base desta falta de golos por parte dos avançados? É um excesso de pressão? É uma falta de confiança? Ou é mais mérito dos adversários? Nós temos que perceber, por vezes, qual é a dinâmica da equipa. Às vezes, o trabalho de um avançado em ser uma referência e, no fundo, atrair, segurar, de certa forma, criar espaço
para que outro companheiro possa fazer golo, para mim é tão interessante como o avançado fazer golo. Nós temos que juntar e perceber que o trabalho dos avançados não é só fazer golos. Fazer golo, obviamente, que o avançado está mais próximo da baliza, aquilo que se pede ao avançado é fazer golo. Mas pedimos também aos defesas, por exemplo, na situação de chamados esquemas táticos nas bolas paradas, que façam golos também. Pedimos aos avançados para defenderem, serem os primeiros homens na nossa primeira linha de pressão, a serem os primeiros defesas da equipa, quer dizer, e ao nosso guarda-redes a ser o primeiro a construir e que seja cada vez melhor nessa situação, porque cada vez mais as equipas constroem a partir de trás, e uma equipa grande como a Futebol Clube do Porto tem que utilizar muito o guarda-redes. Por isso, o futebol é coletivo, a equipa não conseguiu fazer golos, a equipa não foi eficaz ofensivamente e não os avançados, ok? Assim como defensivamente, como não somos eficazes a equipa. Amaral. Tá? Olá, Sérgio. Olá. Estamos a 7 jornadas do fim, não é? Sei que a época passada já vai longa, mas o Porto na época passada, a determinada altura, perdeu a liderança para o Benfica e depois não voltou a conseguir recuperá-la. Queria lhe perguntar, tendo em conta que vamos ter agora um jogo, um derby, mas há outros jogos a seguir, que tipo se considera mesmo fundamental o Porto não se deixar ultrapassar, sob pena depois já não conseguir ultrapassar o Benfica? Não tenho a menor dúvida, até porque nós caminhamos para o final do campeonato e todos os jogos acabam por ganhar o seu peso e não haver tanto tempo para se recuperar esses pontos perdidos se os perdermos, e a intenção e o trabalho é de forma a que possamos, depender só de nós, ganhar os nossos jogos. Rui. Sérgio, boa tarde. Se me permitia, duas questões. A primeira tem a ver com o jogo com o Boa Vista. O Futebol Porto nas últimas 4 jornadas só ganhou um jogo, juntando também o jogo com o Rio Ave antes da paragem. E eu perguntava-lhe se neste jogo contra o Boa Vista é mesmo importante dar uma resposta forte para mostrar que o Futebol Porto está aí na luta. O que passou, Rui, o que passou, e agora é olhar para o jogo do Boa Vista amanhã, que é o mais importante. Não há nada a fazer com o passado, é olhar para a frente, para o futuro, para o momento, como se costuma dizer, o tal e o bendito momento, mas o nosso momento será amanhã com o Boa Vista, é o mais importante. Outra pergunta tem a ver com a questão dos penaltis. O Futebol Porto voltou a falhar um penalti nas Aves, perdeu 2 pontos. O que eu lhe perguntava era... Tem que ter mais penaltis a favor, que já teve ocasiões disso e não esteve, para fazer golos. Temos que criar mais situações dentro da área, que o adversário chegue e que crie situações de mais penaltis. Falhamos um, marcamos o segundo. Falhamos 2, temos que ter 3 para fazer 3. Não são necessárias, ou seja, dentro do jogo temos 12 oportunidades, temos que criar 15, 20 para fazer golos. É trabalhar cada vez mais, é ficarmos no trabalho e naquilo que temos a fazer dentro disso para ganhar os jogos. Pronto, já agora posso concluir a questão. Em termos de marcadores dos penaltis, há uma hierarquia pré-definida, são os jogadores dentro do campo depois que entre eles conversam quem se sente melhor para bater o penalti, como é que pode explicar? Olha, eu ando há muitos anos no futebol e já fui jogador, já passei pelos campos e dei um jeito naquilo também. De vez em quando dava um jeito, às vezes era fraquinho. Obviamente tudo é trabalhado e tudo está definido e é pré-definido para que na altura os jogadores saibam o que têm a fazer. Tudo é trabalhado ao pormenor. Todas as situações de bola parada, a dinâmica de jogo é trabalhada ao pormenor. E depois dentro do campo, e vou chegar onde eu queria, porque entretanto também estive lá dentro, e se eu estava definido para bater um penalti, e se um companheiro sendo confiante pega na bola, é pior emenda que o soneto. Se eu vou tirar a bola, se calhar ficam os dois ali num conflito no bom sentido, que não vale a pena. O Zé bateu o penalti e a equipa de Futebol Clube do Porto falhou o penalti. É isto. Ok, boa tarde. Tá? Obrigado. Sérgio Conceição, na projeção